Graça e paz, meus irmãos, excelente noite de quinta-feira a todos. Estamos juntos aqui, conectados em mais uma live fica comigo aí os próximos 30 minutos. Peço a gentileza de você compartilhar essa live. Me ajude aí a fazer com que mais pessoas ouçam essa reflexão, ouçam a palavra de Deus. E apenas um clique, né? Apenas um cliquezinho seu e meu aqui, mais pessoas vão também ser abençoadas pela palavra de Deus. Eu tenho falado há várias semanas a respeito de uma série, né, de ensinos, traumas ou cicatrizes. Foi o tema que eu dei a essa série e que é muito ligado às nossas emoções. Como nós precisamos de um avivamento, né, nas nossas emoções, precisamos ter emoções alinhadas para que a nossa vida espiritual vá bem, para que a nossa família, o nosso casamento, para que tudo em nossa volta flua bem. Nós precisamos ter emoções saudáveis. E eu estou trazendo para você aqui algumas dicas, alguns conselhos da palavra de Deus para que possamos viver essa realidade, para que possamos viver livres em meio ao mundo escravizado pelo pecado muitas vezes, né? E eu e você somos essa novidade de Deus para expandir cura. Mas antes que isso aconteça, nós precisamos ser curados. E eu quero orar com você, enquanto você compartilha aí. Quero orar e pedir que o Espírito Santo fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, nós adoramos o Teu nome nessa noite. Senhor, nós reconhecemos o quanto nós precisamos de um toque, o quanto precisamos da Sua palavra, o quanto precisamos, Espírito Santo, que o Senhor tenha o controle das nossas vidas. Reconhecemos que falhamos muitas vezes, reconhecemos que somos limitados, reconhecemos, ó Pai, também que o Seu poder, Ele aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por isso, Senhor, nos aperfeiçoa. A cada nova ministração, a cada nova reunião, nos aperfeiçoa, Pai, de acordo com a Sua palavra, pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai. Nós reconhecemos que não há outro Deus além do Senhor, reconhecemos que o Senhor é o tema da nossa canção todos os dias, Tu és o tema da nossa canção, Tu és, Senhor, a nossa razão de viver. Por isso, Espírito Santo, esteja conosco aqui, trata conosco, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e traduza também no nosso espírito toda a porção da palavra do Senhor nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Eu quero falar um pouco nessa noite a respeito dos nossos sentidos, né? Proteja os seus sentidos. Como nós precisamos proteger os sentidos? Por que é tão importante os nossos sentidos? Nós conhecemos os nossos sentidos, nós temos a visão, nós temos o olfato, nós temos o paladar, nós temos o tato, temos a audição. Eu quero falar aqui alguns desses sentidos, eles são muito estratégicos para nós. Eles são muito estratégicos para o diabo. O diabo, ele sabendo do poder que há de trazer, de contaminar a nossa vida, contaminar a nossa fonte, os nossos sentidos são portas de entrada, são portais que podem ser abertos e onde o inimigo possa acessar as nossas vidas, acessar a nossa vida espiritual, trazendo entulhos nas nossas emoções. Por isso que é muito importante a gente guardar, proteger os nossos sentidos. O primeiro texto que eu quero ler aqui, 1 João capítulo 5, versículo 19, um texto bem conhecido, né, que diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno, ou que o mundo jaz no maligno. Sabemos que somos de Deus e que o mundo está no maligno, o mundo todo. É muito claro e muito nítido, eu acredito que você não tem dúvida disso, que existem apenas dois reinos, ou é o reino da luz, ou o reino das trevas, o reino de Deus ou o reino do maligno, né? Não existe neutro, né? Não existe um terceiro reino, são somente dois, tá? E por isso que os nossos sentidos precisam estar bem alinhados com o coração de Deus, porque se eles estiverem desajustados, sabe, vai comprometer, isso pode comprometer a nossa eternidade, tá? Então, os nossos sentidos, como eu disse, são portas de entrada que podem nos afetar positivo ou negativamente, tá? Nós podemos processar uma informação, nós podemos processar algo que vemos de uma forma abençoadora ou também de uma forma maligna, tudo depende da condição, de como está esse processador, tá? Então é muito importante esse entendimento. Qual foi a estratégia do diabo para fazer cair o primeiro casal,
Adão e Eva na terra. A primeira coisa foi corrompendo os seus sentidos. A forma que o diabo encontrou de acessar Adão, de fazer cair Adão e Eva, foi pelos sentidos. Olha aqui o texto de Gênesis 3, versículo 6. Diz assim: e viu a mulher, olha só, e viu aquela mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore é desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu também. Olha só, Gênesis 3, versículo 6, como nós vemos aqui o diabo investir nos sentidos. Foi a porta de entrada na vida desse casal. A primeira porta que a serpente acessou foi os ouvidos. Olha só, viu a mulher, foram os ouvidos, porque primeiro começou-se um diálogo, né? A serpente começou ali a dialogar um pouco antes do texto que eu li. Você percebe a mulher conversando, a serpente ali trabalhando nos ouvidos, trazendo o engano, tentando plantar o engano nos ouvidos de Eva, tentando distorcer pela sua voz, né, pela sua fala, o caráter de Deus, tentando trazer dúvida quanto ao que Deus disse, distorcendo aquilo que Deus havia dito. Então ela trabalhou primeiro sentido foi os ouvidos. E aquele momento, então, ele foi decisivo porque Eva emprestou os seus ouvidos, ela deu os seus ouvidos para ouvir aquela ministração do inferno na sua vida. E aquilo trouxe, sabe, coisas corrosivas dentro de Eva, nas suas emoções. Aquelas sementes malignas trouxe dúvida, trouxe desejo, despertou desejos na vida de Eva. Então você percebe que apenas pelo ouvido entrou o caos na vida de Eva. Fez ela perder algo que estava até aquele momento puro, né? Sem mácula, até aquele momento irrepreensível. Tá? Aquela voz do inferno entrou ali e trouxe aquela coisa terrível, tá? Na vida de Eva. Por isso que é tão importante. Deus havia construído algo dentro dela e o diabo trabalhou também pela fala, pela voz, para desconstruir aquilo que Deus havia construído. E você percebe que o diabo não muda a estratégia até hoje. Ele sempre trabalha da mesma forma. Toda tentativa do inferno para derrubar um homem de Deus é pelos sentidos, uma mulher de Deus é pelos sentidos. Como que se destrói um casamento? O diabo trabalha nos sentidos. Ele começa a falar, a distorcer, olha, ele não te ama mais, ela não te ama mais. Olha, essa situação, esse cara não muda, essa mulher não muda, olha, isso não tem jeito. Ele nunca vai mudar, ele não te ama, ela não te ama. Então ele começa a trazer a mentira, para depois então ele afetar os outros sentidos. Ele começa em algo, ele tem uma porta de entrada para então afetar os outros sentidos. Percebe quantas e quantas vezes essa mesma voz do inferno, essa mesma serpente, tenta falar mentira aos nossos ouvidos, dizendo que não somos ninguém, dizendo que não somos amados, dizendo que, sabe, que nós somos insignificantes, nos fazendo sentir, sabe, a menor das menores, nos fazendo sentir incapazes, eu não consigo, eu não posso, Deus não me ouve, Deus não olha para mim. Quantas e quantas vezes essa mesma voz tentando até hoje afetar a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com Deus pelos sentidos. Primeira porta, ouvido. Então guarde isso. A voz que tem falado ao seu coração, que voz tem exercido governo na sua vida, sabe, nas suas emoções. Quantas e quantas vezes, queridos, esse bombardeio do inferno tem paralisado tanta gente. Tantas e tantas pessoas têm acreditado nessa voz, se sentindo tão inferior, tão incapaz e se escondendo em cavernas por causa dessas vozes. Por causa dessa voz do engano que tem entrado e trazido, sabe, morte, trazido tantos e tantos desajustes emocionais. A segunda porta foi os olhos. A segunda porta que nós vemos a serpente acessar foi os olhos. Ela primeiro iniciou-se um diálogo, ela conversou. Depois o que ela fez? Olha bem para aquele fruto do meio do jardim. Olha como ele é bonito.
Olha, não é bom, olha que fruto bonito, Deus falou que não pode comer? Não, olha só aquele fruto, né? E aquilo despertou um desejo na mulher. Quando os olhos dela foi afetados, ela viu, ela olhou, ela cobiçou. Era então mais algo novo para a mulher, a cobiça entrou ali. Por ela olhar, por ela prender os seus ouvidos e a sua atenção em algo que, contrário à voz de Deus, contrário ao que Deus havia dito, ela começou então a despertar desejos corrosivos, enganosos em Eva. Começou pelos olhos, olha, veja como é bonito o fruto, não é assim? Até o dia de hoje, percebe como que o diabo ele mostra coisas para nós, como ele tenta mostrar coisas para nós, situações, imagens de algo para tentar, sabe, afetar, tentar corroer, corromper, sabe, manchar a nossa santidade. Então os ouvidos, depois os olhos. Os olhos, a Bíblia fala que ela é janela do corpo. Os olhos são lâmpada do corpo. Se os nossos olhos forem maus, todo o corpo será mau, né? Se o nosso olho for bom, todo o corpo será luz, né? Se os olhos forem maus, grandes trevas serão. Então, os olhos é a janela do corpo. Então, olha só como os nossos olhos são bombardeados com mentiras, com engano, com coisas que nos mata, com coisa que nos faz pecar. Então é muito importante guardar os nossos sentidos, são portas de entrada que o diabo tenta, até o dia de hoje, trabalhar para trazer ali, instalar ali o pecado, para nos afastar de Deus e manchar a nossa santidade. E a partir desse acesso pelos ouvidos, em seguida os olhos, ele também acessou o coração. Olha o que diz a planta, olha o que diz o texto de Gênesis 3:6. A mulher viu que aquela árvore era boa, viu, ou seja, por ela ter ouvido a voz da serpente, despertou um desejo e ela viu que a árvore era boa, desejável, boa para se comer e agradável aos olhos. Olha só, a árvore desejável gerou desejo, cobiça, sabe, despertou coisas que ela ainda não conhecia. Sentimentos que ela ainda não conhecia até aquele momento, tá? As suas vontades, as vontades esquisitas foram gerando ali. E muitas vezes isso acontece quando você ouve algo, quando você vê algo, o diabo também dá ideia, ele nos desperta desejos, tenta despertar vontades. Por que Davi caiu em adultério com Betseba? Davi era um rei, era um homem segundo o coração de Deus. O diabo encontrou ali uma porta para acessar Davi. O diabo trabalhou nos seus sentidos. Ele mostrou para Davi em tempos de guerra, Davi estava no seu palácio, passeando no palácio. Um homem de guerra, um homem chamado para reinar, chamado para liderar em um momento de guerra. O tempo que os reis iam à guerra, Davi estava ali passeando no palácio, olhando pela janela, e quando ele olha, ele vê uma mulher. Ele vê Betseba se banhando, e uma mulher bonita, certamente, formosa. O que aconteceu? Pelos seus olhos, lhe foi gerado uma cobiça, lhe foi gerado um desejo, desejos esquisitos, desejos pecaminosos, cobiça pelo pecado. E Davi não vigiou, Davi alimentou aquilo, aquilo que o inimigo plantou dentro dele pelos seus olhos, e Davi usou a sua autoridade em benefício próprio. Usou a autoridade de rei que ele tinha, mandou chamar aquela mulher, se deitou com ela. Aquilo trouxe grandes consequências na vida, no reinado e na descendência de Davi, por escolhas erradas que Davi permitiu acesso pelos seus olhos, por algo que ele viu, que ele não soube filtrar, que ele não soube renunciar, que ele não soube lidar, ele não se arrependeu ali naquele momento daquilo, ele não neutralizou aquele investimento das trevas, e aquilo lhe trouxe consequências terríveis. E como eu disse no início, exatamente a forma que o diabo faz até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Tentações, desejos, eles podem tentar nos afrontar, tentar nos fazer cair todos os dias. Isso é normal, é natural no mundo caído, tentações, sabe, desejos, mas a grande questão é: quem vai exercer governo na minha vida?
Eu vou seguir os meus desejos, eu vou seguir, sabe, os meus impulsos, ou eu vou, sabe, permanecer firme na voz de Deus. São escolhas que nós precisamos fazer. E se nós não filtrarmos isso, corremos o risco de contaminar o coração, contaminar as nossas emoções, contaminar a fonte, né? E a palavra do Senhor fala que sobre tudo que nós devemos guardar, Provérbios diz isso, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede toda a vida. Então, um coração contaminado, um coração bombardeado por desejos malignos, por sentimentos malignos, com toda certeza será marionete do inferno, marionete do diabo. Então é muito importante blindar os nossos sentidos pela palavra de Deus, blindar os nossos sentidos, sabe, por uma busca a Deus, por um desejo ardente, sabe, de buscar ao Senhor. Aquela mulher, se ela tivesse sido rápida no diálogo ali com a serpente, se ela tivesse se apegado no que Deus disse, obviamente ela não cairia naquela cilada do inferno. Se ela houvesse blindado os seus sentidos, blindado os seus ouvidos, não emprestar o ouvido para aquela voz do inferno, ela teria certamente evitado aquele momento tão trágico, né, na sua vida. Não é? O diabo acessou os ouvidos, acessou os olhos, despertou desejos, o coração, e aquilo foi crescendo de forma que ela também tocou o outro sentido, né? O tato, ela tocou, diz a Bíblia, faz questão de detalhar, ela tomou do fruto, ela pegou, ela colocou as mãos, ou seja, o tato, ela sentiu, além de ver, além de desejar, né? Ela também tocou no fruto, o outro sentido, ela tocou e aquilo despertou ainda, que fruta gostosa, que fruta bonita, desejável. O que ela fez? Comeu. Paladar, também quis provar no seu paladar. Então o diabo, ele contaminou ali todos os sentidos do homem, né? Da mulher e do homem ali, sabe? Mas tudo começou pelos ouvidos, tudo começou por ouvir algo errado. Por isso que os nossos ouvidos têm o poder de ministrar coisas boas ou coisas ruins. Aquilo que nós ouvimos, que tipo de música você ouve, sabe? Que tipo de coisa você ouve, que tipo de pessoas exercem influência na sua vida. Então tudo isso, nós vimos no primeiro texto que eu fiz questão de ler, o mundo inteiro está no maligno, vocês são de Deus, o mundo está no maligno. Então se você está se alimentando, os seus ouvidos, alimentando a sua vida com coisas que vêm do mundo, coisas de morte, certamente aquilo vai trazer influências também pecaminosas sobre a sua vida. O tipo de música, que tipo de filme você vê, isso tem trazido cura, tem trazido luz nos seus sentidos, nos seus olhos, ou tem despertado desejos? Aquilo que você vê na internet, o que você assiste na internet, o que você vê no seu celular, que tipo de coisas você tem enchido os seus olhos, tem contemplado? Aquilo que contempla, aquilo que nós contemplamos nos transforma, não é? Aquilo que eu contemplo me transforma, por bem ou por mal. Se eu contemplo a doença, o que acontece? Aquela doença vai aumentar, aquela doença pode se tornar um câncer, mas se eu contemplo a cura, aquela doença vai também se transformar numa cicatriz, ela vai ser transformada num testemunho vivo de algo que eu alcancei em Deus, por contemplar a cura, por contemplar o que Deus disse. Agora, se eu contemplar o pecado, como Davi contemplou Betseba, daqui a pouco ele estava deitado com ela, sabe, pecando com ela. Então é muito cuidado com os nossos sentidos, muito cuidado com os seus sentidos, porque ele pode sabotar, ele pode trazer, sabe, situações constrangedoras, indesejadas na sua vida, na minha vida. Por isso que é importante, eu quis fazer questão de falar um pouco disso nessa live, né, dentro do Traumas ou Cicatrizes, porque quando se fala de emoções, os nossos sentidos têm um papel fundamental. Ninguém nasce traumatizado, ninguém nasce com complexo de inferioridade, ninguém nasce com sentimentos derrotistas dentro de si. É uma construção ao longo da vida. Alguém se tornou assim por conta da forma que processou as coisas, sabe, da forma que processou as vozes que falam aos nossos ouvidos, né? Muitas dessas vozes, elas sim, com toda certeza, elas têm o potencial de nos ferir, né? Ela nos fere, muitas vozes que nós ouvimos de pessoas que amamos, de pessoas que deveriam construir em nós, muitas vezes o diabo usa essas pessoas para desconstruir, com palavras, sabe,
agressivas, com coisas agressivas, mas a decisão, sabe, o diabo ele não pode decidir por mim o que eu faço com meus desapontamentos, o que eu faço com as minhas vontades, eu que decido o que eu faço. Se eu tenho certeza daquilo que Deus diz a meu respeito, toda voz contrária à voz de Deus, ela em nome de Jesus ela vai cair por terra, porque eu tenho convicção das verdades de Deus para a minha vida, eu tenho convicção do que Deus fala para mim, sabe, eu tenho convicção de que sou amado, eu não preciso implorar amor por ninguém, para ninguém, porque eu tenho convicção de que Deus me ama, eu tenho convicção de quem eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, eu tenho convicção de que Ele já me resgatou do império das trevas, eu tenho convicção de que Ele já me curou, eu sou curado pelas pisaduras de Cristo, então eu tenho essas verdades dentro de mim, que eu tenho uma alma próspera, né? Minha alma é uma alma próspera, assim como toda a minha vida também vai prosperar. Então são verdades que eu carrego comigo, que eu preciso carregar comigo, que nenhuma voz do lado de fora vai afetar quem eu sou do lado de dentro. O diabo trabalha para desconstruir, para que do lado de dentro nós tenhamos uma imagem totalmente errada, derrotista de nós mesmos. E a voz de Deus não tem sentido para nós quando nós estamos assim. Nós achamos que Deus é um mentiroso muitas vezes, se nós temos uma imagem distorcida de nós, uma imagem distorcida de Deus dentro de nós, nós vamos achar que Deus é quem engana. Nós vamos perceber muitas vezes que a voz de Deus ela não é para nós, ela é para o outro. Então, cuidado, meus irmãos, eu quero trazer essa palavra para que haja um alinhamento poderoso, para que você viva avivamento na sua vida. Você precisa, eu preciso ter algumas convicções dentro de nós, verdadeiras. Sabe, eu preciso ter uma decisão diária de guardar os meus sentidos. Não vivo pelos meus sentidos. Eu não vivo pelo que eu sinto. Eu não vivo pelo que eu vejo. Eu não vivo pelo que eu ouço. Eu vivo pelo que Deus disse. Você percebe que tantas e tantas vezes a Bíblia faz questão de relatar e disse Deus. Faça isso. E disse Deus. Esse e disse Deus muda tudo. Esse e disse Deus, se eu acredito que aquilo é uma verdade para mim, Deus disse, saiu da boca de Deus, é uma verdade para mim, uma verdade para você. E eu decido, eu tenho o poder de decidir se essa voz vai me governar ou não. Ou as vozes do engano. Aquela mesma serpente que enganou Eva, aquela mesma serpente que enganou Adão, ela está ainda nos nossos dias tentando nos enganar. Por isso, cuidado, guarde os seus sentidos, guarde o seu coração, guarde a sua vida, não permita que o diabo encontre portas abertas para acessar a sua identidade em Deus, para acessar o seu casamento, para acessar, sabe, você como um todo. E é tão interessante, eu quero abrir um parênteses aqui, muito importante. Nós, você que é casado, você que é pai, você que é mãe, sabe, blinde também, trabalha para blindar os sentidos do seu filho. Você tem filho, você tem uma filha, então você pai, você precisa falar, você precisa construir na vida do seu filho, da sua filha. Você precisa liberar, sabe, verdades de Deus a respeito dele para que ele saiba quem ele é. Que ele é um filho, que ele é uma filha, que ele é um homem, que ele é uma mulher. Você precisa liberar, você precisa construir, sabe, com verdades da palavra de Deus. Você precisa elogiar, sim, você precisa ouvir os seus filhos. Você precisa, sabe, sentar com eles, você precisa, sabe, não simplesmente ser um pai autoritário que manda, ele obedece, não é assim, não é isso que eu estou dizendo. Deus, ele construiu tudo pela palavra, não é assim que diz a Bíblia? Então, eu e você precisamos construir na vida dos nossos filhos, de acordo com a palavra de Deus. Então, os nossos filhos, que tipo de voz tem soprado nos ouvidos dos nossos filhos? Hoje, no mundo da tecnologia, há muito risco. Tem muitas vozes, sabe, acessível para qualquer criança, sabe, que tentam o tempo todo perverter as nossas crianças, perverter os nossos filhos. Então, cuidado com isso, seja profeta na vida dos seus filhos também, sabe, guarde, ajude a proteger os sentidos, aquilo que eles ouvem, aquilo que eles veem, que eles assistem na TV, aquilo que eles assistem na internet, sabe, cuidado com isso, porque o diabo está trabalhando ferozmente nesses sentidos. Quantas e quantas crianças, adolescentes que nós temos nos nossos dias, que já tem o engano instalado dentro de si, já acredita no engano como se fosse verdade, e acha Deus arcaico, e acha Deus fora de moda, acha Deus, sabe, ultrapassado. Por quê? Porque ouviu as vozes do inferno, programinhas inofensivos, desenhos inofensivos muitas vezes,
na TV, aparentemente inofensivos, mas são estratégia do inferno para, sabe, desconstruir, para corroer os fundamentos eternos da palavra de Deus. Então, esse parênteses aqui, para que os nossos filhos também tenham seus sentidos protegidos. Pais de destino, filhos de propósito. Pais de destino geram filhos com propósito. Amém? Receba essa palavra, essa reflexão no seu coração, em nome de Jesus. E eu quero, antes de orar, lembrar você que amanhã pela manhã tem o Café com Apóstolos, à noite tem a live com a pastora Rosângela. Então fique ligadinho aí, culto de ceia, próxima semana, domingo, às 10 da manhã e às 18 horas, culto de ceia, culto presencial e online. Então esteja conosco, você que pode, você que está bem de saúde, né? Não está com nenhum sintoma aí de resfriado ou coisa assim. Então participe conosco, sua presença é sempre muito bem-vinda. E no sábado também, às 10 da manhã, café com pastores, né? Um dos nossos pastores trará uma palavra ao seu coração, que será uma bênção. Amém, meus irmãos? Eu quero orar com você agora. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado porque sua palavra sempre nos traz, Senhor, conselhos, sempre nos traz direção, sempre nos provém cura. Eu quero pedir, meu Deus, que nos ajude a proteger os nossos sentidos, Pai, que jamais o diabo tenha acesso dos nossos ouvidos, tenha acesso nos nossos olhos, Senhor, na nossa mente, acesso em qualquer um dos nossos sentidos, nas nossas emoções, em qualquer um, Pai, dos nossos sentidos. Pai, nos ajuda, blinda, Pai, as nossas portas de entrada, nos blinda no sangue de Jesus, que nós possamos ouvir tão somente a Tua voz, Pai, que nenhuma outra voz tenha acesso nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, eu oro também por todos aqueles que se encontram enfermos, que sejam visitados com cura, Pai. Quero te louvar por todas as curas que o Senhor tem realizado, por todos os milagres que o Senhor tem realizado, tantas pessoas sendo curadas, tantas pessoas saindo das UTIs, tantas pessoas sendo curadas e, Senhor, tendo alta para suas casas. Pai, eu oro para que, Senhor, o Senhor faça um milagre mesmo, consolide esse milagre, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que pessoas e mais pessoas possam se voltar para o Senhor, através, Senhor, desse tempo que estamos passando. Pai, possamos entrar em um tempo de um grande avivamento, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço. Amém, amém. Glória a Deus, meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Tenha um final de semana cheio da presença de Deus e lembre-se, guarde os seus sentidos. Isso vai proteger você e a sua descendência. Em nome de Jesus, beijo no coração de todos e até a próxima.